Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós ouviremos a leitura a partir do verso 1. Nós estamos continuando uma série de mensagens que iniciamos nesta carta tão preciosa, importante, conhecida, querida pela igreja, que é a carta de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos trazendo esta série de mensagens na carta aos Efésios, devido ao fato de que essa carta contém, de uma forma sucinta, clara, majestosa, as grandes doutrinas do Evangelho. Não todas, mas com certeza aquelas que caracterizam mais de perto os baluartes ou os pilares da fé cristã histórica, como a igreja tem professado através dos tempos. Nós vimos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta com o objetivo de explicar aos cristãos de Éfeso o motivo pelo qual ele estava preso. E ele faz isso fazendo uma exposição do grande plano de Deus. O plano que Deus concebeu desde a eternidade de ter um povo para si, um povo escolhido de entre a humanidade para o louvor da sua glória. Deus concebeu este plano antes mesmo do mundo ter sido criado. Parte desse plano inclui a inclusão no povo de Israel, que Deus havia elegido no Antigo Testamento, inclusão no povo de Israel dos gentios, aqueles que não eram judeus, como parte agora de um novo homem, que é o termo que Paulo vai usar aqui para a igreja, de uma nova entidade espiritual que é a Igreja de Cristo. E Paulo havia sido designado pregador dos gentios. É através do ministério de Paulo que os não-judeus são trazidos para dentro da igreja. E ele estava preso exatamente por isso. Logo, em vez de ser um motivo de tristeza por parte dos efésios, eles que eram gentios, era um motivo de glória, ter como pai espiritual e fundador da igreja aquele que havia sido levantado por Deus para esta missão tão extraordinária. Então, na carta aos Efésios, Paulo descortina o grande plano de Deus que se centraliza na existência da igreja. Aqui no capítulo 1, conforme já vimos na mensagem anterior, o apóstolo Paulo, numa frase única, vocês perceberam que a partir do verso 3 até o verso 14, não há um único ponto. O máximo você tem um ponto e vírgula. Não há um único ponto. É uma frase só. Numa longa frase, muito bem construída, o apóstolo Paulo divide a obra da redenção
de acordo com o número das pessoas da Trindade. Do verso 3º até o 6º, ele fala da obra do Pai. Do metade do verso 6 até o final do verso 12, ele fala da obra de Deus Filho. E do verso 13 a 14, ele fala da obra do Espírito Santo na redenção. E cada uma destas partes termina com a expressão para o louvor da sua glória. Ele mostra como Deus triuno, desde a eternidade, concebeu a igreja e na história executou esse plano extraordinário. E ainda hoje ele atua chamando o seu povo. Ao Pai é atribuída a função do planejamento. Como vimos na mensagem anterior, Deus abençoou o seu povo com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E Paulo menciona duas bênçãos. Ele nos elegeu e ele nos predestinou para sermos o seu povo. Agora nós vamos ver como Cristo veio e na história executou esse plano. Colocou em andamento esse plano extraordinário de Deus. E depois, na próxima mensagem, com a graça de Deus, como o Espírito Santo, hoje, ele chama as pessoas para fazer parte desse corpo que é a igreja que foi planejado por Deus Pai. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo chama. É assim que nós dividimos a obra da redenção, de acordo com o que temos aqui na carta de Paulo aos Efésios. Hoje veremos, então, o papel e a obra de Deus Filho, Jesus Cristo, no plano de Deus na história da redenção. Nos versos de 6, na segunda parte do verso 6 até o verso 12, o apóstolo Paulo cita outras bênçãos espirituais, desta feita mencionando a pessoa do Filho Jesus Cristo. Nós vimos que nos versos anteriores, ele se refere à eleição e à predestinação, que ambas são feitas em Cristo Jesus. Não há dúvida, porque todas as bênçãos de Deus nos são dadas em Cristo. Mas agora ele vai falar mais especificamente da obra da redenção efetuada por Cristo, na sua morte, na cruz do Calvário. E quais são as bênçãos que estão ligadas àquilo que Cristo fez. Eu queria fazer umas 3 ou 4 observações antes de entrarmos na análise do texto propriamente dito. Esses privilégios que nós estamos vendo aqui, como predestinação, eleição, nós vamos ver redenção, adoção, comunhão com Cristo, são privilégios que Deus dá somente ao seu povo, aos eleitos. E aqui nós temos que fazer uma distinção entre o que nós chamamos de graça comum e a graça especial. A graça comum é aquele favor de Deus, são aquelas bênçãos que Deus dá a todas as pessoas, indistintamente, independente do fato se elas creem em Deus ou não creem em Deus, se elas creem em Cristo ou não creem em Cristo. Deus abençoa cada ser humano que já existiu, existe e existirá nesse planeta, independente se ao menos estes seres humanos reconhecem a sua existência. Deus lhes dá saúde, Deus lhes dá prosperidade material, Deus lhes dá uma certa medida de regozijo e de contentamento, Deus lhes dá tranquilidade, Deus lhes dá inteligência, habilidade, Deus lhes dá até um certo grau de virtude. Por isso que vocês percebem, vocês notam que mesmo aquelas pessoas que nem acreditam na existência de Deus, ou que vivem como se Deus não existisse, você percebe que mesmo entre eles, tem pessoas que têm uma excelente saúde, tem pessoas que são prósperas financeiramente, que vivem aparentemente uma vida tranquila, que têm aparentemente um casamento bom, uma família boa, que vivem uma relação, são pessoas conhecidas pela bondade, são pessoas conhecidas até pela sobriedade. Vocês percebem que existe isso mesmo fora do ambiente da igreja. Nós explicamos chamando isso como parte, ou sendo parte da graça comum de Deus. Ou seja, é a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o amor que Deus tem por todas as pessoas. Indistintamente se elas ao menos creem no Evangelho, Deus as abençoa. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, que o Pai faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos, e que a chuva também venha para justos e injustos. Quando chove ou faz sol, você percebe que não tem distinção. Não chove só na casa do crente e não chove na do descrente. E o sol, quando brilha, não brilha só para a casa do crente,
brilha também para a casa do descrente. O ar que nós respiramos, o oxigênio é para todos. A praia é para todos. As belezas da natureza também são dadas a todos. É o que nós chamamos da graça comum ou graça geral de Deus, que às vezes confunde as pessoas. E elas perguntam, então, qual é a diferença entre o não cristão e o cristão? Ou do que é que vale ser cristão se os não cristãos também são agraciados com tantas coisas boas? E é aqui que vem a chamada graça especial de Deus. A graça especial de Deus é aquela graça, aquele favor e aquela misericórdia e aquele amor de Deus que são destinados somente aos seus eleitos, ao povo que ele escolheu e predestinou antes da fundação do mundo. E tem a ver com o conhecimento de Deus, comunhão com Deus, perdão de pecados, redenção e vida eterna. Bênçãos como reconciliação com Deus, perdão de pecados, comunhão com Deus, ter o Espírito Santo, os dons do Espírito, participar da verdadeira igreja de Cristo. Estas coisas são chamadas de bênçãos da graça especial de Deus, que são dadas somente para os eleitos em Cristo Jesus. Então, às vezes, acontece o aparente contraste. Você vai encontrar gente, eleitos, que têm a graça especial de Deus, mas por algum motivo eles não receberam tanto da graça comum. Aí você vai encontrar gente crente, firme, salva, eleita, mas pobre, passando por problema financeiro, com graves problemas de doença, que não tem muita tranquilidade nessa vida por causa das provações e das dificuldades, que às vezes as pessoas ficam confusas. Por que é que isso acontece? É que são duas esferas completamente diferentes. Aos que não são eleitos, Deus pode dar e abençoar com toda sorte de bênção material, de tranquilidade e prosperidade aqui nesse mundo. Mas eles não possuem a graça especial, a redenção, a salvação, o conhecimento de Deus. Enquanto que aos seus, Deus reserva estas bênçãos especiais. E às vezes Deus os priva da graça comum com o objetivo de fazer com que eles valorizem a graça especial e que eles anseiem e esperem com mais ansiedade aquele grande dia em que Cristo virá para acabar com essa distinção. Quando então os filhos de Deus, eles e eles somente terão tudo da graça comum e tudo da graça especial. Até esse grande dia, nós aqui experimentamos a graça especial do favor de Deus, do conhecimento de Deus. Nós estamos sujeitos a ser privados das coisas com as quais às vezes os ímpios são contemplados. E isso deve nos levar a aprender a não reclamar, a não murmurar, a não ter inveja e não questionar a sabedoria e a justiça de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de mencionar, antes de entrar na análise do texto, é que essa graça especial, esses privilégios que nos são conferidos, eles são conferidos em Cristo Jesus. Nós podemos brevemente, um breve olhar, perceber como a expressão em Cristo é fundamental aqui nesse texto. Veja só, no verso 1, Paulo termina dizendo, fiéis em Cristo Jesus. No verso 4, no final do verso 3, ele diz assim, que Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Está vendo aí? No verso 4 ele diz, assim como nos escolheu nele. E no verso 5 diz assim, nos predestinou para ele por meio de Jesus Cristo. No final do verso 6, a graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus. Início do verso 7, no qual Jesus temos a redenção. No verso 10, Deus quis fazer convergir nele, isto é, em Cristo Jesus, todas as coisas. No verso 11 ele repete, nele, no qual fomos feitos herança. E no verso 12, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então, mais de 10 vezes aqui, o apóstolo Paulo, toda vez que menciona as bênçãos de Deus, o que Deus fez pela igreja, ele diz, em Cristo, nele, no amado, nele. E aqui então está muito clara a segunda observação que desejo fazer. Que todas estas bênçãos provenientes da graça especial, elas são dadas em Cristo Jesus. Por causa de Cristo e mediante Cristo Jesus. Foram
Por que essa expressão? Veja só, essa expressão em Cristo, ela quer dizer duas coisas. Primeiro, que estas bênçãos especiais, como eleição, predestinação, salvação, perdão de pecados, elas foram adquiridas por Cristo. Foi Cristo quem as conquistou para o seu povo mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário e mediante a ressurreição. Portanto, elas nos são dadas gratuitamente. Não por mérito nosso, ou por esforço nosso, ou por qualquer coisa que Deus viu em nós, mas elas são dadas ao povo de Deus em Cristo, na mediação de Cristo. Ou seja, porque foi Ele quem conquistou estas bênçãos para nós. E a segunda razão pela qual, e a segunda explicação para a expressão em Cristo Jesus, é que estas bênçãos não somente foram adquiridas por Ele, mas elas nos são transmitidas em união com Cristo Jesus. É em união com Cristo que nós somos partícipes, somos parte, somos receptores de todas estas bênçãos. E aqui está a chave, ou a dinâmica, ou o segredo do povo de Deus. Ele está unido a Cristo. E é por virtude dessa união a Cristo que nós recebemos salvação, redenção, perdão, santificação, plenitude do Espírito, glorificação, finalmente na ressurreição dos mortos. Então, tudo que o cristão tem dentro da graça especial é transmitida por meio da união com Cristo Jesus. Em outras palavras, ser cristão na Bíblia é estar unido a Cristo e receber dessa união todos os benefícios que Cristo conquistou na cruz do Calvário. A terceira coisa que eu gosto, a terceira observação, é com respeito ao fato de que todas estas bênçãos em Cristo Jesus nos são dadas com o objetivo de glorificar a Deus. 3 vezes aqui na passagem nós vemos esta expressão. No final do verso 6, ao terminar a exposição do papel do Pai na obra da redenção, o apóstolo Paulo diz que ele fez tudo isso para louvor da glória da sua graça. Ou seja, Deus quis que o seu povo louvasse a glória, a sua graça gloriosa. A graça de Deus, ela é tão gloriosa, majestosa, que Deus quer que o seu povo o louve por isso, diante da majestade da sua misericórdia. Ele fez isso com o objetivo de despertar no seu povo o louvor, a adoração e a gratidão, não somente aqui, mas pelos séculos dos séculos. Quando ele termina a exposição da obra do Filho, ele diz no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Ou seja, o objetivo pelo qual Deus concebeu a igreja e o motivo pelo qual Cristo morreu por ela é para que os redimidos fossem um motivo de louvor da glória de Deus. É por isso que a igreja existe. E eternamente a igreja estará como sendo um motivo para que se louve a Deus, que se bendiga a glória de Deus. Isso Paulo vai voltar a falar no capítulo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, aliás, no capítulo 3, no verso 10, ele diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, o modo pelo qual Deus determinou que a sua sabedoria, a sua graça, a sua glória fossem conhecidas é mediante a igreja. Nós somos e existimos para o louvor da glória de Deus. E a terceira ocorrência está aí no final do verso 14, quando o apóstolo Paulo descreve a obra do Espírito Santo e termina dizendo que nós somos a propriedade de Deus em louvor da sua glória. Ou seja, a mensagem é muito clara. Deus fez estas coisas para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça. Em tudo isso, Deus estava buscando o reconhecimento, a gratidão, a adoração e o louvor dos principados e potestades, de toda a criação e do seu povo redimido. Ou seja, Deus faz todas as coisas para a sua
glória, para o louvor da sua graça, para o louvor da sua majestade, para que seja reconhecido e adorado por todo o seu povo. Não que ele precise disso, porque ele é suficiente em si mesmo, mas para que a sua criação, homens e anjos, todo o universo, se prostrem diante dele, toda a criação se prostre diante dele, e o adore e reconheça que ele é o Criador, que ele é o Senhor, e a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então esse é o propósito, o motivo pelo qual todas estas bênçãos nos são dadas. Elas não são motivo de vaidade, não é para que nós nos envaideçamos, não é para que nós nos sintamos superiores ou melhores do que os outros, mas para que reconheçamos, para que louvemos a glória da graça de Deus. Vamos então ver de que maneira, quais são as bênçãos associadas, as mais bênçãos associadas com a figura de Cristo no texto que nós temos diante de nós. E já no verso 6, nós temos a primeira delas, que é a aceitação. Veja, no verso 6, o apóstolo Paulo diz que a eleição e a predestinação são para o louvor da glória de sua graça, a qual, graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Graça que ele nos concedeu no amado. Receber graça, que é o termo que está sendo dado aqui, é uma figura que Paulo está tirando dos costumes, ou do costume daquela época, da aceitação por parte de uma pessoa na presença de um soberano. Vocês se recordam como está no Antigo Testamento, no livro de Esther, como os judeus colocaram sobre Esther a incumbência de se apresentar diante do rei Assuero e interceder em favor dos judeus diante das tentativas que estavam sendo feitas pelo perverso Amã de destruir o povo judeu. E Esther disse assim: eu não posso entrar na presença do rei de qualquer maneira, porque só se pode entrar na presença do rei quando o rei chama. Eu não posso chegar lá, mesmo que eu seja a esposa dele, eu não posso chegar lá. Mas os judeus disseram: você tem que fazer isso, porque talvez foi exatamente para isso que você foi colocada como rainha, sendo você uma judia. E então Esther disse: eu vou tentar. E aí então, mesmo sem ter sido convidada pelo rei, ela se prepara e se apresenta diante do rei, entra no trono, na sala do trono onde está o rei Assuero, e ela se curva diante do rei, e o rei estende para ela o seu cetro, que significa então: eu aceito você na minha presença. Isso era chamado de receber graça da parte do soberano, ser aceita na presença dele. É o que está por detrás dessa expressão aqui, que Deus nos concedeu graça, ou seja, o privilégio de sermos aceitos na sua presença, de entrar na presença de Deus sem sermos fulminados e destruídos pela sua santidade, entrarmos sem sermos expulsos, porque Ele é santo e nós pecadores. Deus nos concedeu graça, acesso à sua presença, e isso mediante, diz aí o texto, o seu amado, Jesus Cristo, amado por Deus. Como eu disse, Deus ama o mundo no sentido geral e os seus eleitos com um amor especial. Mas tem aquele que é o amado da alma de Deus Pai, que é a figura do seu Filho Jesus Cristo, que na Bíblia é assim referido para mostrar a relação de amor que existe entre o Pai e o Filho. Deus nos aceita a sua presença no amado. E, queridos, que grande privilégio para os eleitos de Deus, poderem a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, ter acesso à presença de Deus e receber graça da parte de Deus. Saber que pode chegar ao trono do universo, à presença do Criador, do Onipotente, do Todo-Poderoso, e ser aceito ali. Quando até os anjos, a Bíblia nos diz, quando estão na presença de Deus, eles cobrem o seu rosto com uma das asas, diante da majestade da presença de Deus. Quem pode ficar na presença desse Deus santo e poderoso? Os eleitos podem. Eles receberam graça em Cristo Jesus, para pela oração, a qualquer momento, se chegarem, quando quiserem, ao trono
do universo, a presença do Todo-Poderoso, e ali derramar suas mágoas, ali colocar os seus pedidos, ali fazer a sua petição, ali derramar o seu coração, privar da presença de Deus. Isso é o que Cristo conseguiu para o seu povo, no amado, aquele que rasgou o véu. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. O véu que separava o Santo dos Santos, onde se manifestava a presença de Deus no templo do Antigo Testamento, e a corte, onde ficavam as pessoas, ali do lado de fora, aquele véu que fazia a separação foi rasgado. E agora, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso, recebemos graça da parte de Deus. Essa é a primeira coisa que Paulo menciona aqui. A segunda está ainda no verso 7. Ele diz assim, no verso 7 e 8. No qual Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele fala aqui de redenção e fala de remissão de pecados. A expressão redenção, ela tem como pano de fundo a libertação de Israel do Egito. O povo de Deus no Antigo Testamento vivia como escravo de Faraó. Eram escravos da terra do Egito. Eles não tinham liberdade. Viviam debaixo da sujeição devida àquele mestre cruel que era Faraó. Um dia Deus levantou Moisés. E Moisés veio mandado por Deus. E naquela noite da libertação, vocês conhecem a história, depois de 11 pragas, Deus mandou, através de Moisés, que o povo imolasse um cordeiro, chamado Cordeiro da Páscoa, e o sangue fosse colocado nas ombreiras das portas dos israelitas. E naquela noite o anjo da morte passou por todo o Egito e poupou o povo de Deus, que saiu do Egito naquela noite, debaixo do sangue, protegidos pelo sangue do Cordeiro. Essa a figura que está por detrás da expressão de Paulo aqui no verso 7, quando ele diz, no qual Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. Eles foram redimidos, foram libertados, é isso que a palavra redimir significa, libertar pagando um preço. Eles foram redimidos da escravidão do Egito, mediante o sangue do Cordeiro. E hoje, que era uma figura daquela redenção que Cristo haveria de oferecer, com seu sangue derramado na cruz pelos eleitos de Deus. Porque, queridos, nós somos eleitos, mas somos eleitos de uma humanidade corrompida, de entre um povo marcado pelo pecado, nós também pecadores como todos os outros, filhos de Adão e Eva, escravizados ao pecado, dominados por Satanás. Cristo pagou na cruz o preço da nossa redenção, de tal maneira que agora nós podemos ser redimidos pela graça de Deus e fazer parte desse povo especial de Deus. Pelo sangue de Cristo, a redenção nos é dada. E Paulo equivale aí na frase, ele diz que essa redenção é a mesma coisa da remissão dos pecados. Percebem? Ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, vírgula, essa vírgula aí quer dizer, isto é, a redenção é pelo seu sangue, vírgula, ou seja, a remissão dos pecados. A remissão aí, a libertação dos efeitos do pecado. O salário do pecado é a morte, e como pecadores nós estamos destinados a dar conta dos nossos pecados e receber aquilo que os nossos pecados exigem, que é a condenação eterna, o castigo eterno diante da ira de Deus. Mas pelo sangue de Cristo, nós fomos redimidos, nós temos a remissão desses pecados, ou seja, eles foram pagos e nós estamos livres da consequência do pecado mediante a cruz de Cristo Jesus, mediante o seu sangue, mediante o seu sangue. Aqui então nós temos essa segunda bênção extraordinária associada com a obra do Salvador na cruz do Calvário. Primeira, a aceitação diante de Deus, a qual só é possível por causa dessa segunda bênção que mencionamos, que é a redenção, a remissão dos nossos pecados, que nos torna puros, limpos, justificados diante de Deus. Por isso nós podemos ter acesso à sua santa presença. E o motivo está aqui, no final do verso 7, quando ele diz, ele fez tudo isso segundo a riqueza da sua graça.
a riqueza da sua graça. O tempo todo o apóstolo Paulo está lembrando para a gente, não é por causa de vocês, não é porque vocês merecem, não é porque vocês fizeram alguma coisa que os tornasse dignos, é apenas pela graça de Deus, pela riqueza da graça de Deus, que estas coisas são feitas. Terceira coisa que Paulo menciona no texto, e que é decorrente da obra de Cristo na cruz do Calvário, é a revelação da vontade de Deus, aí do verso 9 até o verso 10. Ele diz que Deus, pela graça que Ele nos deu abundantemente, está no verso 8, Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feito herança. Aqui nesses dois versos, o apóstolo Paulo enfoca um outro aspecto do resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Veja, no verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. A vontade de Deus elaborou um plano secreto. Elaborou um plano secreto que não foi dado a conhecer ao mundo como parte da graça comum. As pessoas que não têm acesso a esse mistério, a esse plano secreto, elas têm um conhecimento superficial de Deus. Elas reconhecem a existência de Deus, percebem pela natureza que Deus existe. É do meio do povo que surgem as religiões, as pessoas inventam religiões, tentam imaginar como seria Deus, mas é somente ao seu povo, aos eleitos e os predestinados, que Deus desvenda o mistério da sua vontade. Que Deus revela esse plano secreto que Ele tem para o mundo. E é um grande privilégio para nós recebermos esse conhecimento do plano secreto de Deus, que é o plano da redenção. Que Deus nos desvendou em Cristo Jesus, como Paulo diz aí, no verso 9. Ou seja, que Ele nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele propôs em Cristo Jesus. E aqui está então a terceira bênção que nós gostaríamos de mencionar para os irmãos hoje. Ou seja, que em Cristo Jesus nós temos acesso à vontade secreta de Deus. Deus nos desvenda o plano que Ele tem para o mundo. Conhecimento de Deus. Quem Ele é. O que é que Ele está fazendo? O que é que Ele vai fazer? Para onde a história caminha? O que é que nos aguarda no futuro? As religiões e os povos que não têm esse conhecimento, eles andam às cegas. Eles imaginam histórias, levantam os seus profetas, criam as suas leis, as suas religiões, os seus rituais, imaginam os seus deuses. Mas o conhecimento do verdadeiro Deus, do seu plano, do seu propósito, o que é que Ele está fazendo e que vai fazer, é dado somente ao povo de Deus. Que privilégio extraordinário sermos portadores desse conhecimento. Algumas observações aqui. Alguém pode perguntar, que conhecimento é esse? E o conhecimento, ou o que plano é esse? E o plano está aí, no verso 10. De que Deus fez ou vai fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui está o plano secreto de Deus revelado à sua igreja. Que na plenitude dos tempos, no momento apropriado, Deus faz com que todas as coisas convirjam sobre Cristo. No original grego é uma palavra desse tamanho, fazer convergir nele, é uma palavra só, desse tamanho, que a raiz da palavra é a palavra cabeça. É como se dissesse assim, de fazer Cristo encabeçar todas as coisas vindo de baixo e se unindo à cabeça, que é Cristo. Esse é o plano secreto de Deus. De fazer com que o universo fragmentado pelo pecado, marcado pelo pecado, amaldiçoado pelo pecado, anjos, homens e a criação. Em Cristo Jesus estas coisas se encontram harmonizadas, convergem para Cristo Jesus na plenitude dos tempos. Essa convergência do cosmos amaldiçoado debaixo da pessoa de Cristo
portanto, já reconciliado, pacificado, resolvido o problema do pecado. Esse é o plano secreto de Deus. As pessoas se indagam em vão. Como conhecer a Deus? Como chegar até Ele? Qual é o fim de todas as coisas? Os cristãos têm a resposta. Deus enviou o seu Filho. E Ele veio ao mundo com o objetivo de fazer convergir nele todas as coisas. Ele mesmo disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, a obra de Cristo tem dimensões cósmicas. Ela não somente nos atinge como a indivíduos, mas ela traz a reconciliação do mundo. Quando eu falo reconciliação do mundo, eu me refiro primeiro que Deus em Cristo Jesus vai sanar esta terra que está amaldiçoada pelo pecado. Aliás, ele já começou essa obra na cruz do Calvário. Vamos falar disso em seguida. Ou seja, a reconciliação do cosmos. A finalmente banir aquela maldição que Deus promulgou nos primeiros capítulos de Gênesis. Maldita é a terra por tua causa. A terra em Cristo Jesus deixará de ser amaldiçoada. O universo restaurado, convergido na pessoa de Cristo. Os homens, a humanidade, em rebelião contra Deus, pacificada finalmente. Primeiro, dos eleitos, adorando a Deus. E segundo, aqueles que vão pagar os seus próprios pecados no inferno eterno, mas assim mesmo reconhecendo a justiça de Deus. Finalmente o universo em paz. Finalmente o problema do pecado resolvido na pessoa de Cristo Jesus quando Ele vier. Isso Ele já começou a fazer. Na cruz do Calvário, essa é a plenitude dos tempos aqui. Naquele momento chave da história da humanidade, há 2000 anos atrás, Deus deu início a esse plano. Início concretamente na história, quando o seu Filho na cruz do Calvário pagou o pecado do seu povo. E assim Ele começa o processo de redenção do universo e da igreja. E a solução dos problemas da humanidade. E o que Ele está fazendo hoje na história é exatamente isso. É o papel do Espírito Santo, nós vamos ver na próxima mensagem, chamando o seu povo, atuando no mundo, até que finalmente, quando Ele vier em glória, todas as coisas finalmente estarão debaixo dos seus pés. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Deus colocou debaixo de Cristo todas as coisas, mas ainda não vemos todas as coisas, porque a morte ainda está atuando. Mas quando Ele vier, com a ressurreição dos mortos, todas as coisas estarão debaixo dele, convergidas para ele. E teremos então a eternidade na presença de Deus. Esse é o plano secreto de Deus, a redenção do cosmos, mediante a obra completa de Cristo Jesus. E nós temos conhecimento disso. Nós sabemos destas coisas. E a nossa vida se encaixa dentro disso. Eu sei por que é que eu existo. Eu sei para onde o universo está indo. Eu sei o que é que Deus está fazendo. Eu sei qual é o meu dever aqui nesse mundo. A vida faz sentido para quem é crente e conhece a palavra de Deus. A vida faz sentido. Não é apenas uma sucessão de dia após dia, onde as coisas acontecem ao acaso, onde eu simplesmente tento sobreviver mais um dia. Não, não. A vida tem sentido e eu posso fazer um planejamento a longo prazo, porque eu sei para onde o mundo vai. Eu sei o que é que Deus está fazendo. Tudo vai convergir na pessoa de Cristo Jesus. Eu existo para isso. A minha vida aqui nesse mundo é para isso, para participar com Deus desse plano extraordinário que Ele nos revelou. Deus está fazendo isso. Quarta coisa, meus irmãos, eu estou já me aproximando aqui do final. No verso 10, o apóstolo Paulo menciona, final do verso 10, aliás, no verso 10 e no verso 11, ele fala dessa conversão de todas as coisas, essa convergência de todas as coisas na pessoa de Cristo. E ele diz, no final do verso 11, ao início do verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 10 e verso 11 nos falam de uma quarta bênção que eu gostaria de mencionar nesta manhã, que é o fato de que nós somos feitos herança de Cristo. Está aí no verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança. Herança é aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. É o que temos de melhor e que vamos deixar para eles. A nossa herança espiritual, a nossa herança de uma boa criação, herança material, se tivermos bens para deixarmos para os filhos. E os filhos vão herdar
como sendo uma dádiva que os pais deixaram para eles. E o ponto aqui é que Deus deixa como herança para o seu Filho Jesus Cristo a igreja. A igreja é a herança de Cristo. A igreja é a herança de Cristo. É o resultado do trabalho que Cristo fez. É o que ele vai ganhar pelo seu sacrifício, por aquilo que ele passou, pelo seu sofrimento, pela sua obediência. A recompensa que o Pai vai dar para ele é você e sou eu. Somos nós a herança dele. Está aí no verso 11. Em Cristo fomos feitos herança. Somos herança de Deus dada ao seu Filho Jesus Cristo. E queridos, que privilégio extraordinário. No Antigo Testamento, nós lemos lá no Salmo 2, se você quiser dar uma olhadinha comigo, exatamente a menção de que essa seria a herança do Filho. No Salmo 2, o Messias, aliás, o Pai falando ao Filho, neste Salmo messiânico, ele diz assim, aliás, no verso 7, o Filho diz ao Pai, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ao Pai responde no verso 8, pede-me, e eu te darei as nações da terra por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Já o Salmo messiânico fala que as nações seriam do Messias, seriam a herança dele, a posse dele. E é o que Paulo confirma aqui. Em Isaías, capítulo 53, também nós temos já uma profecia a respeito disso. Isaías, capítulo 53, onde nós temos o desejo, a exposição do sofrimento do Messias. Nós lemos a partir do verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Os muitos aqui, que Deus disse que vai dar como sendo a parte do seu servo, o Messias, o sofredor é exatamente os muitos pelos quais ele morreu, os muitos que ele resgatou, nós, como herança de Cristo, a recompensa de Cristo Jesus, um povo pelo qual ele morreu, pelo qual deu seu sangue, o qual ele redimiu e santificou, e do qual ele é o cabeça. Queridos, isso significa, primeiro, que eu tenho valor, que você tem valor. O pessoal fala muito assim, diga que você tem valor. Mas às vezes isso é psicologia. Por que eu tenho valor? Eu tenho valor, se você for ver, se você for acreditar no que o mundo diz, que nós somos frutos da evolução, eu não tenho mais valor do que um macaco glorificado. Não tem valor nenhum, sou o resultado de um processo de evolução. Qual é o valor que nós temos, que o ser humano tem? Vale a lei do mais forte. Mas o cristão, ele se entende como precioso e valioso por Deus, porque ele é a herança de Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus deu a sua vida. Nós não valíamos nada por causa dos nossos pecados, mas agora, revestidos do sangue de Jesus, nós temos valor, nós somos a herança de Cristo Jesus, aquilo que Deus lhe deu como parte, como posse, como resultado do trabalho da sua alma. Que coisa boa nos lembrarmos disso. Como nós somos preciosos para Deus em Cristo Jesus. A outra coisa que nós podemos tirar daqui é que se somos a herança de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, quem vai nos arrancar das mãos de Cristo? Quem vai nos tirar das mãos de Cristo Jesus? Ele vai me guardar como quem guarda a sua herança. Ele vai me proteger como quem protege os seus bens mais preciosos. Ele vai cuidar de mim. Ele vai zelar por mim, pela sua igreja e pelo seu povo. E é aqui que está a base da certeza da salvação, da nossa confiança de vivermos aqui nesse mundo, sabendo que Deus não nos desamparará, porque nós fazemos parte do seu plano e somos a herança do seu Filho.
tudo, finalmente, no verso 12, no início do verso 12, ele diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Somos herança de Cristo para termos para o louvor da sua glória. É tudo isso, apenas verso 12. Veja só, voltando àquilo que eu falei. Tudo isso somente para aqueles que esperam em Cristo. Veja o final do verso 12. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Isso tudo é somente para os que esperam em Cristo. O que é esperar em Cristo? É estar em Cristo, crer nele, fazer parte do seu povo e esperar o dia em que essa herança e essa posse se concretizarão na história. É viver na expectativa e na esperança daquele grande dia da vinda do Senhor Jesus, o dia da ressurreição dos mortos, quando tudo isso se concretizará visivelmente, historicamente, na história, publicamente diante do mundo. Nós esperamos em Cristo, porque embora estas bênçãos, elas já nos são dadas aqui e agora, nós temos apenas uma parte delas, não é verdade? Temos apenas o gosto. Por isso nós esperamos em Cristo o momento da confirmação e da realização completa quando Ele vier em glória. Eu quero terminar aplicando essa passagem, em primeiro lugar, aos que estão aqui nesta manhã e que porventura, de alguma maneira, estavam imaginando que participar do reino de Deus, ou ter comunhão com Deus, conhecer a Deus, ser aceito por Deus, de alguma forma dependia do seu mérito, do seu esforço, da sua boa vontade, da sua caridade e das suas obras. Há muitas pessoas assim, que ficam imaginando que para conhecer a Deus, ou ser aceito por Deus, ou receber alguma coisa de Deus, ele teria que merecer isso, com alguma atitude, com algum sacrifício, com alguma coisa. Nessa manhã eu quero lhe proclamar com alegria e com autoridade da palavra de Deus, que Deus dá livremente da sua graça a todo aquele que o busca. Você se pergunta, mas não é para os eleitos? E a resposta aí, como é que você sabe que você não é um deles? Como é que você sabe que não é um deles? Venha! A Bíblia diz que Deus não rejeitará a quem o busca de todo o coração. E todos aqueles que vieram a Cristo Jesus pela fé, humildemente quebrantados, humilhados pelos seus pecados e sem nada nas mãos e confiando somente na graça de Deus, todos eles foram aceitos. Como é que você sabe que você não é dos eleitos? Venha, você não tem nada a perder. Venha a Cristo Jesus, creia nele, entregue-se completamente nas mãos de Deus, porque Cristo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha a ele, é gratuito, é pela graça, gratuito para você. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Mas Deus estende a sua misericórdia a todo aquele que vem com o coração quebrantado e em fé. A mesma coisa eu quero dizer para quem está aqui nessa manhã e se sente indigno, desesperado pelos seus pecados. Talvez você pecou, talvez você quebrou a lei de Deus, ou sua consciência lhe acusa que você é indigno, que você não merece nada. É verdade, não merece não. Eu também não. Nenhum de nós merece. É somente pela graça de Deus. Às vezes a consciência quer nos dizer, a consciência nos acusa tão fortemente, e o diabo também entra aqui, a ponto de dizer, não há perdão para você. Você já pecou tanto, já foi tão longe, que Deus não pode ter misericórdia de você. Não creia nessa mentira que vem do mais profundo do inferno. Há perdão para o pior pecador. Se você vem com o coração quebrantado, arrependido, reconhecendo que é pecador, que não tem mérito nenhum, desejando de fato conhecer a Cristo, estar unido a Ele, fazer parte desse povo, você vai encontrar o perdão e a misericórdia de Deus. Talvez há filhos de Deus e filhas de Deus aqui nesta manhã, que mesmo sabendo de todas estas verdades, já perderam a alegria destas coisas. Eles sabem destas verdades, mas elas parecem como que uma ilusão, um sonho. Não sentem, não experimentam o gozo, o prazer e o poder que vem destas coisas. Examine a sua vida, meu irmão. Você perdeu a alegria da sua salvação. Você perdeu o gozo nas coisas do Evangelho, o prazer de viver para Deus, o prazer de ser crente, de trabalhar para Ele, de fazer as coisas de Deus. O primeiro amor já acabou. Por que estas coisas aconteceram? Reflita sobre elas, reflita na graça de Cristo, no amor de Deus, na misericórdia de Deus.
Humilhe-se diante de Deus, peça perdão pela ingratidão, pela frieza do seu coração, que você não lê mais a Bíblia, que você não ora, vem para a igreja às vezes arrastado por costume ou qualquer outra coisa, e volte a ter esse relacionamento significativo com esse Deus glorioso, com esse Salvador maravilhoso, que dá sentido à vida e nos transforma. E finalmente a todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, meus irmãos, que existe um motivo maior para oferecermos louvores e gratidão a Deus do que a obra de Cristo por nós. Deveríamos viver em adoração constante, culto contínuo, serviço diário, ininterrupto a Deus por tudo o que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a graça de compreendermos estas coisas, que Ele abra os nossos olhos, que Ele mude a nossa vida, que Ele nos encha do seu Espírito, para que sejamos um povo grato, um povo firme na doutrina bíblica, porque não pode haver alegria e regozijo se nós não soubermos estas coisas, se não estivermos enraizados nela. Por isso que a doutrina é importante. Veja como estas verdades podem mudar a sua vida e a minha. Que Deus nos ajude a ficarmos firmes na verdade da sua palavra. Amém. Proporcionalmente, a carta aos Efésios é a carta de Paulo, a exceção da primeira carta aos Coríntios, que mais fala a respeito do Espírito Santo. E não podia ser diferente, já que a carta explica e expõe o que é a igreja, como Deus a concebeu antes da criação do mundo, como, mediante a obra do seu Filho, historicamente a concretizou, e o papel do Espírito Santo em chamar os eleitos de Deus e operar neles todo o bom prazer de Deus, para o que eles foram também eleitos e predestinados. Então não é de admirar que Paulo fale tanto do Espírito Santo na carta aos Efésios, exatamente porque é o Espírito Santo quem na prática opera e atua das três pessoas da Trindade, sem, é claro, evitando o engano comum, pensando de que, sem exagerar demais a distinção das três pessoas da Trindade, porque onde uma está, as duas outras estão também. Mas nós sabemos que é ao Espírito Santo que está atribuída a função